Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Marcos 7, versículo 29. No tempo de Jesus, as fronteiras do país não eram muito definidas, mas os judeus sabiam bem onde começavam os territórios pagãos. Desde a entrada na Terra Prometida, o povo tinha sido instruído a afastar-se das populações pagãs que moravam na própria terra de Canaã. No texto de hoje, o evangelista Marcos nos dá notícia que Jesus está em territórios pagãos, na região de Tiro e Sidônia. Talvez quisesse se afastar um pouco daquela correria toda do seu trabalho missionário com tanta gente atrás dele. Mas logo chega alguém pedindo ajuda. É uma mulher pagã, cananeia, suplicando que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus se fez de difícil. Deixa que primeiro os filhos fiquem saciados. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Chamar os pagãos de cachorros ou de porcos era comum por parte do povo hebreu. Essa atitude agressiva para com os gentios, os pagãos, resultava da decisão de manterem distância dos seus cultos e de sua cultura. Jesus, enquanto humano, nasceu judeu, aprendeu o modo judeu de pensar o mundo e a religião. Portanto, certamente, ao menos até certa altura do seu apostolado, podia ter essa mesma atitude frente aos pagãos. Ele mesmo tinha dito: "Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel". Naturalmente, contando a história de Jesus, a comunidade de Marcos refletia a própria história. As comunidades de Marcos eram comunidades fora da Palestina, em ambiente pagão. Nessas comunidades havia judeus convertidos, mas sobretudo muitos pagãos que aderiam à fé em Jesus Cristo. E a igreja nasceu no ambiente judeu. No início teve muita dificuldade para incluir os pagãos na comunidade. Isso só começou a ser bem resolvido numa grande reunião dos apóstolos e lideranças em Jerusalém, no tempo de São Paulo. Então é claro que Marcos, ao escrever a história de Jesus, sublinhava os problemas e a situação de suas comunidades. Defendeu claramente que os pagãos também tinham direito de fazer parte das comunidades e que não lhes cabia a pecha de cachorros, porque a salvação em Cristo também era para eles. Voltemos ao texto. Jesus disse que o pão era em primeiro lugar para os filhos e que não estava certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Quem seriam os filhos? Claro, os judeus. E quem eram os cachorrinhos? Os pagãos, gente como aquela cananeia. Esse era o pensamento de qualquer judeu do seu tempo. E qual foi a reação da mulher? Aquela coitada tinha vindo incomodar Jesus, suplicando que ele libertasse a sua filha que estava possuída por um demônio. Tinha caído aos seus pés, prostrou-se, reconhecendo a grandeza de Jesus. E diante daquela negativa, ela insistiu com grande humildade: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair". Vamos guardar a mensagem. Como era grande a fé daquela mulher. Foi procurar Jesus, prostrando-se aos seus pés. Isto é um sinal de sua fé, de sua acolhida de Jesus como Messias. Não se intimidou com a aparente negativa dele, antes insistiu, perseverou no seu pedido, reconhecendo a sua pequenez. E, claro, mostrou uma grande humildade. Fé, perseverança, humildade. Diante disso, Jesus mudou sua posição.
concedeu o que ela estava pedindo com tanta fé, perseverança e humildade. A mudança de atitude de Jesus, incluindo os pagãos na salvação, será a atitude mais tarde das comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Marcos 7, versículo 29. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, os teus seguidores deram o grande passo de construírem comunidades onde também os pagãos eram acolhidos. Foi um parto doloroso essa passagem. Não foi fácil passar de comunidades formadas exclusivamente de cristãos vindos do judaísmo para comunidades que integravam também convertidos vindos do paganismo. Por isso essa história da mulher cananeia ficou na mente dessas comunidades. Tu deste o primeiro passo, partilhaste o pão dos filhos, os judeus, com os pagãos. Ou melhor, reconheceste que também os pagãos são filhos de Deus. Que a nossa oração, Senhor, seja como a da mulher cananeia, que mesmo se sentindo relegada, foi firme em sua fé, mostrou-se humilde e perseverante no seu pedido. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Estamos na Semana Mundial do Enfermo. Faça alguma coisa por um doente hoje. O quê? Uma visita? Mande uma mensagem? Ou faça uma prece?